Agora sim, estamos de volta aqui, né, para darmos continuidade à conversa que foi interrompida ontem, em razão da conectividade. E aí já agradecemos de antemão as pessoas que retornaram aqui para acompanhar, né, o restante dessa nossa conversa com o escritor, com Sidney Rocha. Essa conversa que a gente poderia, né, até como sugestão do Cristiano Aguiar, a gente mudar e colocar um nome de uma série, né? De um, de um programa mais extenso. Eu até conjecturei aqui que ela pudesse se chamar Sidney Rocha ao Retorno, ou então Quem Tem Medo do Sidney Rocha, né? O certo é que eu já vim aqui, né, precavido hoje, né? Adquirir umas caneleiras, né, porque o negócio não é fácil, não. Sidney, boa tarde, cara. Gratidão por você ter topado, né, e ter conduzido tão bem ontem, naquele momento aflitivo aí da conexão, e que você tão bem conduziu a conversa, dialogou com o público. É o que a gente pretende dar continuidade hoje, e ouvir também os nossos estudantes que mandaram perguntas, os nossos professores, e é isso. Com você. Queridos e queridas, boníssima tarde desse 4 de agosto. Para mim é uma alegria retornar e conversar ainda mais sobre literatura, política, educação, casamento de raposa, atracamento de navios e tudo mais que tem feito a gente também pensar e repensar cada coisíssima, pequena coisa de nossas casas, do nosso cotidiano. Hoje tem uma representatividade, tem um valor diferente e eu acho que um escritor, uma escritora tem que estar atentos e atentar também a essas pequenas, grandes coisas do dia a dia. Então, ontem nós tivemos uma relação bastante conflitante entre a tecnologia e a literatura, mas bem resolvido, está tudo muito certo. Estou pronto aí para responder quaisquer perguntas. Ok, Sidney, coisa muito boa. Eu percebi que você tem um conjunto aí de pessoas, né, que segue nas redes, e aí eu estava observando aqui no perfil lá no Facebook, compartilhou que estaria aqui hoje, e assim, coisa boa, né? Estou vendo aqui que o comparecimento está bem efetivo, e eu queria sugerir às pessoas que fizessem perguntas. A gente vai nessa parte inicial, dar continuidade a algumas perguntas aqui do chat, e posteriormente a gente vai partir para as intervenções, vamos dizer assim, as participações dos nossos estudantes e dos nossos professores. Mas, Sidney, fale aí sobre o que você quiser aí. A live é sua, o Conversa com o Escritor é um espaço que você tem, inclusive, para deliberar aqui, para dar continuidade àquilo que você vinha dizendo ontem. Mas essa coisa do quem tem medo da Virginia Woolf ou quem tem medo do Sidney Rocha, você poderia desenvolver um pouco sobre isso? E sobre algo que você falou e que ficou martelando aqui, que muitas vezes essa coisa do teu temperamento e da tua característica de ser assim a palo seco, meio cabralino, meio Belchior. É verdade. Que falasse um pouco sobre isso. É verdade. Ontem eu falava especialmente sobre como as pessoas tentam romantizar o ofício do escritor, da escritora. E quando a gente fala em escrever, a gente fala mesmo em um modo de pensar e um modo de fazer as coisas. E no caso da escritura, essa romantização só faz prejuízo, só traz prejuízo ao escritor. Então, algumas vezes é necessário ser a palo seco para as pessoas deixarem de frescura e entender que literatura, o escritor é uma profissão tanto quanto outra, é uma profissão como um pedreiro, como um médico, não, que um médico é superior, talvez seja a única profissão, de fato, de verdade. Está aí Denísio, que é um dos médicos que está aí assistindo a nossa live, mas fora os médicos que, de fato, esses podem fazer diferença na vida de uma pessoa, podem salvar mesmo alguém, e não a literatura nem o escritor, com exceção Ronaldo Correia de Brito, que também é escritor e também é médico, mas fora isso, a profissão de escritor é uma profissão que tem que ser desromantizada, tem que ser tratada de forma profissional, o escritor tem que encontrar também o seu lugar como trabalhador da cultura, e essas romantizações são só e somente bobagens que nós herdamos do mundo literário, digamos assim, ou pelo menos beletrista,
Essa é o mundo das academias, o mundo dessas falsas imortalidades, e quanto a isso, eu não estou nem aí. Mas um grande abraço, falta aqui, a companheira Iris, lá de Fortaleza, está aí, Denise, eu já falei, Aníbal Sarmento está, puxa, tanta gente, Delma fez um trabalho fantástico agora, recentemente, falando de Zumbi dos Palmares numa live que eu adorei assistir. Então, boa tarde para todo mundo. Jonatas, você está aí também? E vamos em frente, estou aí às ordens. Eu não estou. Alô? Opa, porque meu microfone estava desativado e eu fiquei aqui falando para ninguém. Então, desculpas aí. Eu estou observando aqui no chat que a gente tem a presença de Cailane Albuquerque, Delma Silva, a quem você se referiu há pouco, Rogério Rubalinho, Nivaldo Tenório. Rubalinho está aí também, que beleza. Coisa boa, né? O João Miguel Pinheiro é o fotógrafo, né? João Miguel não é um fotógrafo, não, é o fotógrafo. Não, sim, que eu vi os registros que ele fez, né? Naquele encarte, naquele... Não, o cara é foda. Isso, Jonatas Ferreira por aqui também, José Aníbal Sarmento. Grande escritor também, escreveu Cachorro, um livro de contos, é um grande estudioso da literatura. Quero dizer, meu povo, que esta live é para estudantes e professores da rede pública, essas pessoas muito cabeça aí, vão devagar, que as perguntas não foram fáceis, contrair inimizades seríssimas, mas vamos em frente. Bom, eu até ia falar um pouco a respeito disso, porque a gente tem um público, né, de ensino médio, de estudantes aí entre 14 e 20 anos. Preciso que a gente tenha uma linguagem que alcance, que chegue, né, a essas pessoas. O que a gente chama de adequação linguística, né. Temos aqui a presença de Bianca Barroso, né, Bianquinha, José Aníbal Sarmento, aqui, a professora Liliane Feitosa. Que beleza, o pessoal veio está marcando presença. Pois é. E nós temos aqui também, cadê? Iris Tavares, a Anne Stone, né, que é a fotógrafa também, né? Não somente a fotógrafa, a diretora está aqui marcando presença, a Dalgisa Vasconcelos. Isso, ok. Renata Victor, Deise Gomes, maravilha na tarde de hoje. Renata é a fotógrafa, João Meirelles, é a diretora, é tudo da fotografia pernambucana. Né? Então, veja, eu quero trazer aqui uma pergunta do João Meirelles para você. João Meirelles. Eu já lancei nesse momento aqui para João Meirelles, Prêmio Sesc de Literatura, um livro fantástico que eu ajudei a julgar no Prêmio Sesc, uma grande alegria. Diga aí, João Meirelles. Então, João Meirelles de Sidney, existe uma literatura do Grande Sertão que vai para dentro do Brasil, para o Cerrado, Amazônia e Caatinga? Eu só não entendi o começo. Eu não entendi o começo da pergunta. Existe o quê? Existe uma literatura do Grande Sertão que vai para dentro do Brasil, para o Cerrado, Amazônia e Caatinga? Olha, esse é um tema muito, muito legal de falar, Meirelles, por conta de que, às vezes, quando a gente fala em literatura, de algum jeito, por questões mesmo técnicas, por questões mesmo de estudos, a gente termina seccionando certas literaturas. Eu digo as literaturas do Brasil. Então, de algum jeito, a gente, às vezes, caracteriza, Meirelles, e você que é um homem do norte, você que é um homem aí de cruzar os rios Amazonas, você que é um homem aí de conhecer a nossa selva devastada, desmatada, onde saiu uma notícia que nós estamos desmatando mais de 30% do que fazíamos no ano passado, no mesmo período, com a selva amazônica, com a floresta. Então, vocês sabem muito bem que há muitos Brasis e há muitas literaturas nesse Brasil. Mas a gente não pode somente categorizar ou tentar seccionar a literatura pela região. A geografia não faz especialmente a literatura. Talvez não a geografia, mas a egografia, ou seja, um registro um pouco deste homem, que está muito bem retratado também em Os Sertões, uma grande obra brasileira. Mas existe a literatura que se faz tanto nos Pampas, quanto
no Pantanal, e essa literatura não caracteriza especialmente uma região. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque quando a gente começa a catalogar a literatura ou qualquer outra coisa pela região, a gente tende a ser parcial com elas. Por exemplo, o Brasil já, desde o modernismo, que já vai fazer 100 anos o modernismo agora, né, em 22, tentou trabalhar a literatura como houvesse uma literatura em São Paulo, houvesse uma literatura no Rio de Janeiro, houvesse uma literatura no Nordeste. Nós mesmos somos ainda filhos dessa categorização, Meirelles, a partir do romance de 30 ou o movimento regionalista. Dia desse, nós falávamos sobre isso numa mesma live com o Cristiano Aguiar, que é um autor que não se preocupa tanto com isso. Mas, assim, se pode catalogar uma literatura brasileira a partir da sua região, mas esta não é só e somente só, nem é a única, nem é a melhor forma da gente analisar a literatura contemporânea de país nenhum, sobretudo do Brasil. Ok, Sidney, eu vou colocar, viu, a caneleira e o capacete, porque tem uma pergunta aqui que eu acho que você falou sobre isso ontem, que é da Marisa Moura. Ela pergunta: Sidney, tem obra em gestação? Quem pergunta? Quem pergunta é a Marisa Moura. Então, veja aí, viu, a interlocutora. Marisa Moura. Marisa é uma grande agente literária, você tem que ter muito cuidado ao responder a Marisa Moura, tem que baixar a bola, porque senão ela não agencia você nem os seus amigos na grande luta que é agenciar autores nesse país. Só eu sei, parecia uma canção, né? Só eu sei, não, mas só eu sei o quanto é difícil garantir seu espaço na literatura, e o trabalho da agente literária, que é um trabalho ainda não tão valorizado no Brasil, tem sido bem representado por Marisa Moura. Mas eu sempre disse, acho que ontem eu disse isso, que pela minha necessária vontade de desromantizar a literatura ou fazer literário, eu não tenho obras em gestação, como eu disse, eu não acredito nessas metáforas livre em gestação, como se eu estivesse grávido de um livro. Se eu pudesse ficar grávido, se eu pudesse ficar grávida de um livro. Mas eu garanto, Marisa, que este ano, se eu conseguir tirar dinheiro de Samuel Leão, nós publicaremos um romance novo. E esse romance encerra uma trilogia, como eu disse, e de algum jeito também encerra a minha produção ou minha publicação nos próximos anos. Então, é uma espécie de, não grand finale, mas uma espécie de recolhimento para a minha literatura. Sidney, nós temos aqui mais perguntas. A Deise Gomes Rocha, ela diz: como você, Sidney Rocha, sente-se por esse prêmio Guerra Junqueiro, único no Brasil? Você comentou a respeito do prêmio, inclusive dizendo que é um prêmio que é uma atribuição à obra e não ao escritor. Mas aí, em consideração a pergunta da colega aqui, não é? O que você poderia dizer mais a respeito dessa premiação? Deise Gomes Rocha, figuraça, mãe de Aniela, uma pessoa que eu tenho o maior prazer de conhecer nesta vida, uma das pessoas mais... Eu não vou falar que eu me emociono, então vamos seguir em frente. Deise, é uma alegria poder, de algum jeito, representar uma geração de escritores a partir da língua portuguesa. É uma alegria, porque eu entendo a língua portuguesa como uma língua em movimento. E é mais alegria ainda saber que se pode falar da lusofonia ou desse atributo da língua a partir não somente de um Brasil, mas ainda seguindo na própria resposta ao João Meirelles, dentro de um Brasil chamado Nordeste, dentro de um Nordeste chamado Pernambuco ou Ceará, dentro de um Pernambuco e Ceará, um Brasil profundo, onde a nossa língua, no final, por mínimo que seja, nossos sotaques, nossos jeitos, nossas formas de falar, terminam também alimentando e enriquecendo a língua portuguesa. Então, nesse sentido, é uma grande alegria, porque eu não sou o dono da língua, embora Fernando Pessoa chamasse a língua de uma pátria. Eu acho que, de alguma forma, Fernando Pessoa, que é esse tipo de autor um pouco vulgar, né? Se vulgarizou Fernando Pessoa, talvez. Eu, quando era garoto, eu gostava muito de Fernando Pessoa. Quando eu envelheci, eu comecei a detestar Fernando Pessoa com toda razão, porque a minha pátria não é a minha língua, como diria ele, depois disse Caetano Veloso, mas a pátria de um escritor não é a língua, a pátria do escritor é a linguagem. Isso é que me interessa mais. Mas deixemos Fernando Pessoa em paz, todas as pessoas que ele foi. Pode dizer.
Ok, Sidney, eu estou vendo que está havendo uma certa conspiração, né, contra essa live, porque eu estou vendo que a conexão, a taxa de conectividade, pelo menos que eu estou vendo por aqui, ela está muito baixa. Isso, de alguma forma, pode comprometer a uns travamentos, né, da transmissão, mas ela está seguindo aqui adiante. E aí a gente vai dando curso aqui. Temos mais participações aqui. O nosso amigo Allenberg Quindins, seu amigo velho de Cariri, Allenberg. Então, saudações ao Cariri. Allenberg Quindins é um espírito que paira sobre a Terra. É ele o fantasma daquela revistinha da Ebal antiga. É uma das pessoas mais luminosas e trevosas ao mesmo tempo que eu conheço. Adoro Allenberg Quindins. É um espírito realmente perturbado e perturbador. Ok, e aqui nós temos ainda a professora Socorro Vieira, não é? Cailane, estamos nós aqui mais uma vez. João Meireles, obrigado por responder. Só literatura salva. Carla Costa Coelho, né? Esse cabra é demais. Eu concordo com ela. Aí a Denise emenda aqui, Denise Almeida. Existe também a tentativa de catalogar a literatura por gênero? Existe literatura feminina, Sidney? Ou existe literatura? Eu acho que, sem fugir à resposta, não existe literatura feminina. E, fugindo à resposta, existe a literatura feminina. O que eu quero dizer é que, quando a gente categoriza demais algo, a gente termina tomando aquela parte pelo todo. Eu acho que a literatura que as mulheres fazem é a mesma literatura que os homens fazem, porque o princípio da literatura, como eu lhes disse, é fazer que a gente estranhe o mundo, fazer que a nossa sensibilidade se altere. E, nesse caso, não há diferença nenhuma se foi escrito por um homem ou se foi escrito por uma mulher. Essa categorização, às vezes a gente tem que ter cuidado, cara. Às vezes a gente tem que ter cuidado que alguns discursos ou algum tipo de discurso a gente pode emprenhar pelos ouvidos por conta da questão comercial. O mercado editorial é que vai ditando essas coisas. Ou seja, os autores e autoras hoje do Brasil, de qualquer lugar, não estão sendo lidos nem categorizados pelo cânone, pelas universidades, não. Quem está canonizando esses profissionais e essas profissionais, essas literaturas masculinas, femininas, de gênero, etc., é o mercado. Não entrem nessa, não entrem nessa. Vocês estão sendo conduzidos pelo mercado e vamos ter que entender que o mercado editorial é uma coisa muito séria. Esse sim é segmentador. E a gente tem que lutar contra esses grandes monopólios do mercado editorial do mundo. Na América Latina, pelo menos 40%, 50% já são controlados por uma coisa chamada Random House, ou seja, Penguin, ou seja, Companhia das Letras, e etc, etc. Então, é necessário que nós garantamos que há literatura feminina, masculina, de todas as cores, de todos os gêneros, mas que a gente tenha liberdade para ler onde nós quisermos. E não somente só pela batuta comercial capitalista do mercado editorial hoje. Ok, continuando aqui ainda, né? Nós temos aqui o Mavilson Oliveira marcando presença. Eita, que bom. Pois é, para o coordenador de biblioteca da Escola Monsenhor Manuel Marques. A Dalgisa ainda faz um outro questionamento. Sei que você é o único, não é? Como é que você se sente sendo o único a receber o prêmio Guerra Junqueiro, Sidney? O que isso representa? Vai acrescentar na tua vida literária? Vai acrescentar na vida literária dos autores da minha região, dos autores do meu tempo, e, como eu disse antes, representar esses avanços da língua sempre serão muito bons. Mas é um prêmio à obra. Portugal sempre foi uma espécie de destino para as conquistas brasileiras, por questões colonizáveis, discutíveis ou não, mas vi isso de Portugal, ou seja, que de algum jeito dos donos da casa, que é a língua, é realmente uma grande alegria. Mas eu queria referendar uma coisa que eu não falei aqui em relação a Lemberg Quindins. Como eu disse, é um dos caras mais espirituosos e luminosos que eu vejo. É um cara que vem obtendo aí para o Brasil grandes ranqueamentos na questão da arqueologia, na questão do trabalho social. É um trabalho importante que faz lá em Nova Olinda, que é a Casa Grande. Então, vocês têm que conhecer esse projeto. E esse está criando uma nova linguagem no sertão, uma nova linguagem no Cariri. Ok, Sidney, tem uma pergunta aqui que eu acho
Veja, é o seguinte, Sueli Cristina, ela diz o seguinte aqui, você, por amor à literatura e por fazer parte desta de forma visceral, né, de forma tão visceral, acredita de fato que conseguirá encerrar por um tempo o processo técnico da vida à linguagem? Eu vou tentar responder a pergunta porque cortou um pouco aí. Mas você podia, por favor, rapidamente refazer, porque cortou, oscilou o som. Eu não estou ouvindo. A conectividade está muito ruim. Deixa eu repetir aqui. Você consegue me ouvir? Eu ouço bem. Ok, ela diz o seguinte, você, Sidney, por amor à literatura e por fazer parte desta de forma visceral mesmo, né? Acredita de fato que conseguirá encerrar por um tempo o processo técnico de dar vida à linguagem? Entendi. Primeiro porque eu descobri isso ali no decorrer desse tempo, que uma das coisas que eu mais detesto na vida é a literatura. É uma das coisas que eu mais detesto. Com o tempo, a gente vai descobrindo que isso não é a coisa mais importante da vida. Nota bem, nós estamos hoje, ao final do dia, com menos 1.000 irmãos e 1.000 irmãs respirando nesse mesmo planeta por conta de uma política escrota, de um genocida terrível que está assolando o país inteiro. Se a gente ficar o tempo todo imaginando nessa visceralidade, é a palavra que você usou, se eu entendi bem, em relação à literatura, se a gente não começar a gastar um pouco do nosso tempo para atuar de verdade na sociedade, isso parecerá o que é. Ou seja, o que eu disse ontem, que a nossa literatura é tão absolutamente inócua, que nós estamos tão absolutamente desorientados em relação à nossa função social, que isso deixa de ser a coisa, pelo menos, mais impactante. A gente deixa de se impactar com as coisas mais importantes. Então, eu acho que, como todo profissional, tem que se parar em algum momento, refletir sobre o que está fazendo e fazer outras coisas, porque esse mesmo escritor que, quando tinha 10 anos de idade, se impactou com o mundo, é preciso agora que ele se impacte de novo com 55 anos de idade. E se eu continuar tendo essa vida burguesa de altos confortos, de viagens, etc., 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 e eu, de novo, não me encontrar impactado pelo mundo, não valerá a pena escrever. É isso que eu digo. Então, o meu projeto é, terminando isso, dar um tempo realmente, talvez uns 20 ou 30 anos, e só comece a publicar com 86, 87 anos de idade. Você é um cara que está ali no laboratório, portanto, no labor, né, da escrita, naquele exercício. Então, assim, e é um homem também das histórias. Né? Eu me recordo que a cada momento você dizia, peraí, deixa eu contar uma história. Você tem uma história agora para nos contar, para nos presentear? Eu tenho uma história sobre a questão das bibliotecas, por exemplo, que é uma das coisas, por essa razão que nós estamos conversando aqui. E eu estava tentando me lembrar disso ontem, mas não achou, a tecnologia não nos deixou. E é sobre isso também, e aí respondo mais ainda a Sueli, e ainda abalizado pelo espírito alembergiano, lembro dessa coisa da nossa função, da nossa formação como intelectual, da nossa formação como escritores, e especialmente da nossa formação do leitor. Muita gente nesse país acha que é melhor ser escritor, e eu digo, é melhor que vocês sejam leitores. Por essa razão é que eu digo que mantenho aquele curso lá de desescrever. A pessoa tem que desaprender a escrever, porque o que nós temos hoje, na maioria das pessoas que acham que escrever é escrever bem. Eu tenho a cidade que tem uns 50 e poucos anos, com essa carinha de 22, e o que ocorre é que as pessoas acham que escrever é escrever bem, ou seja, quem dessa minha geração, talvez Denise lembre, Jonathan também se lembre, e outras pessoas que eu sei que estão aí, que a gente aprendia a escrever a partir de manuais de como escrever bem, manuais de como escrever cartas de amor, manuais, todas aquelas edições de ouro, da Ed Ouro, que tinha até como criar peixes em aquários, etc, etc. Então, uma das coisas que a gente tem que cuidar nesse país é com o leitor. Eu falava ontem, eu contei uma história sobre o SESC, tomara que a Lemberg não me ouça, que ele está ligado à instituição, que numa reunião importante sobre cultura, eu disse que é muito fácil formar plateia, porque é muito disso que as instituições se preocupam, em formar plateia. Eu disse, é fácil. Formar plateias é conseguir que uma bunda se sente na cadeira. Então, você tem aí o auditório cheio. Agora, formar leitores é um processo mais lento. E uma vez eu estava em Cuiabá, num hotel chamado... Sidney, desculpa te interromper,
Agora eu acho que o vídeo voltou, porque deu uma congelada na tua imagem. O áudio, ele estava tranquilo. Fui eu falar e agora, ainda bem que voltou a tua imagem. Foi restaurada aqui, porque estava congelada. Mas vamos lá, desculpa. Certo, eu não sei, mas eles ouviram o que eu estava falando? Sim, ouviram sim, na íntegra. Assim. O áudio... Ótimo. Então, uma vez eu estava, para falar nessa coisa de leitor, uma vez eu estava em Cuiabá e um homem muito rico, depois de uma discussão que eu tive com o filho dele, que hoje é deputado federal por aquelas bandas, porque eu havia escrito um texto, um roteiro de televisão, que eu escrevo roteiros, e esse na época, garoto, tinha alterado o meu texto, e quando eu cheguei lá, o roteiro estava todo alterado, e eu perguntei ao editor na ilha de edição quem foi que mexeu no texto. O cara disse: foi o filho do dono, o homem rico. E aí eu não estava lá para brigar, estava lá para ganhar dinheiro, fiquei na minha e tal. E depois esse rapaz veio, me procurou e disse: rapaz, me desculpe, eu mexi no seu texto, mas eu não sabia que você era um escritor, e era um escritor premiado. Eu fui olhar na internet e tal, me desculpe. Ficou muito envergonhado com aquilo. Quando foi à noite, o pai dele, que era o rico, mais rico do que ele, veio lá falar comigo e disse: olha, eu quero que você vá, quando terminar esse nosso trabalho, eu quero lhe pagar muito, muito, muito caro, para que você vá em São Paulo, que o mundo começa em São Paulo, para Cuiabá, começa e termina em São Paulo. Você vai em São Paulo e vá nessas livrarias e compre uma biblioteca inteira. Compre, querido amigo, todos os livros capazes de ajudar meu filho a ser uma pessoa melhor. Então, eu quero que você compre, não importa quanto custa, e ele tem muito dinheiro, ele tem um Pantanal próprio lá em Cuiabá, não importa quanto custa, eu quero que você compre todos os livros importantes para a formação de uma pessoa, especialmente para aquele meu filho. Eu olhei para ele e disse: fulano, era a minha vez, eu sou um homem pobre, mas era a minha vez de responder à altura. Eu disse: querido, eu estou aqui e você pode comprar minha força de trabalho. Eu estou aqui para vender minha força de trabalho como roteirista. Mas uma das coisas que você não pode comprar mesmo é isso. Você não pode comprar para alguém todos os livros e montar uma biblioteca. Uma biblioteca pessoal, íntima, para falar um pouco de história íntima, é adquirida e é conseguida a partir desde o começo de sua vida. Todos os livros que você lê e você monta na sua biblioteca são um pouco você. Então, muitas vezes as pessoas acham que o processo de leitura é um processo acumulativo somente. Né? Nós temos vários livros em casa, parece até que nós somos leitores, isso não é verdade. Esses livros que estão nas nossas estantes, muitas vezes, são também, note bem, são parte de um processo colonizador. Era como se nós tivéssemos cabeças de javali, cabeças de rinoceronte, cabeças de elefante, cabeças de hienas pregadas nas paredes para assustar as pessoas que trabalham e estão em torno de nós. Então, essa coisa da posse do livro e não da leitura é uma coisa que a gente tem que discutir ainda nesse Brasil. Muita gente tem livros, mas pouca gente lê. Muita gente tem biblioteca, mas, como diria Ray Bradbury, a mim mesmo, esses livros estão queimando sozinhos nas estantes. Ok, Sidney, eu recebi agora uma pergunta do nosso amigo Vandeck Santiago, que está acompanhando aqui também. Porra, que honra, Vandeck. E aí ele pergunta o seguinte: Sidney, você escreveu um perfil biográfico de Germano Coelho. Como se sentiu ao atravessar a fronteira da ficção para a não ficção? Ficou com vontade de fazer mais? Cara, primeiro que eu aceitei o convite, o que Vandeck está falando é uma biografia ou um perfil biográfico de um dos grandes homens, da esquerda do Brasil, mas não somente pelo lado de cá ou pelo lado de lá, mas pelo grande educador, que sabe, eu me interesso muito por educação, o educador e humanista Germano Coelho. Vandeck, tu sabes muito bem o que é o trabalho de apuração de um repórter, de um jornalista, e o que é o trabalho do escritor, ou seja, a biografia, portanto, reinava entre isso da apuração e aquilo que era um pouco a invenção, a imaginação. Quando eu comecei a trabalhar com meu grande amigo, ele já tinha passado por 2 AVCs, já estava perto dos 90 anos, e aí eu assumi uma coisa interessante, Vandeck, naquele trabalho. Embora eu tivesse apurado já para outros trabalhos a trajetória de Germano no Brasil e fora do Brasil, e seu trabalho com educação e humanismo, as minhas conversas com ele terminaram gerando um texto misto. E o que eu quis, na verdade, naquele trabalho, eu acho que se há algum valor naquele trabalho, é justamente esse, é que eu não queria alterar e eu queria aceitar também as falhas de memória do biografado. Então, muitas das coisas que
que Germando falou em 15 entrevistas, pelo menos, que nós fizemos, até que finalmente não deu mais, que eu garanti que a memória dele também fosse invenção, porque não é diferente. Notem, a memória é também invenção. A memória não é só e somente só uma espécie de catalogação. Você sabe disso, Vandeck. As coisas que ocorreram conosco há 10, 15 anos atrás, elas são agora parte de uma invenção, elas são uma fabricação. Ela tem como quê? A mesma substância onírica, a mesma substância do sonho. Então, é necessário entender que os processos mentais, os processos emocionais que envolvem a memória, também fazem parte, a partir dali, a partir de quando o biografado, ou quando a pessoa fala, começa a fazer parte da vida dele também. Então, eu precisei e quis garantir isso. Alguns editores, à época, não entenderam muito bem, mas eu disse que aquele era o trabalho mais sincero que podia ser feito e foi publicado na íntegra sob esse ponto de vista, Vandeck. Sidney, eu tenho um momento desse Conversa com o Escritor em que a gente pede, né, para que o convidado, a convidada, faça uma leitura de sua escolha para o público. Tá certo? Eu vou soltar a vinheta aqui para você fazer sua escolha. Ok. Fica a teu critério aí. A gente quer se deleitar um pouco numa leitura de tua escolha. Ah, cara, eu não sabia que era isso, não. Mas aí, aqui nessa mesa, eu posso indicar. Tá aqui a história da beleza de Humberto Eco. Esse livro é fundamental, sobretudo para quem, como escritor como eu, que acredita nessa coisa da experiência estética, não deixem de ler A História da Beleza. Mas tem um livro que eu li recentemente chamado Após o Anoitecer. Cara, esse livro aqui é de um americano japonês que é muito bom, o Murakami. Esse aqui vai em homenagem a Jonatas, olha aí, ó, o livro que falávamos semana passada, que você é tão bom leitor, do senhor Roberto Alce, é absolutamente nada. Então, vários livros que estão aqui, livros de trabalho, né? Porque a gente começa a escrever e aí começa também a ler, e esse é o grande prejuízo. Eu gosto muito mais de ler do que escrever. Então, quando eu começo a ler, se eu tiver um prazo para entregar um texto, é melhor esconder os livros, porque senão eu não vou entregar. Eu sou realmente apaixonado pela leitura e já disse, a literatura me interessa cada vez menos. Um livro agora que é uma homenagem a João César. Ó. João César de Castro Rocha está envolvido com isso. René Girard, O Rosto de Deus. Olha, esse livro é fantástico, não percam também. Pois não, leite de leite, já resolvi essa parte. Ok. Você apresentou aí um conjunto, né, uma coletânea de textos para leitura, mas o que a gente gostaria, de fato, se possível, era que você lesse alguma coisa sua, algum texto seu. É possível? Não, não é possível. É algo mais importante. Poxa, faz isso não, rapaz. Eu vou até colocar minha caneleira aqui, porque... Talvez, mas eu não acho que se... Talvez eu leia. Eu vou ler um conto. Pode ser, rapidamente? Claro que sim. Cara... Ficamos muito felizes. Não queria fazer isso, não. Pois é, rapaz. Peraí, mas enquanto eu acho, eu quero o quê? Vai dizendo uma coisa aí que eu vou ver se eu acho um conto legal. Não, é isso. Não tem problema. Você pode contar uma história. Eu acho que o que você tem a dizer, mesmo o seu silêncio, é muito mais interessante do que aquilo que eu trago aqui nesse momento. Mas, como enxerto da nossa conversa aqui, eu queria dizer que na próxima segunda-feira, o Conversa com o Escritor ocorre sempre às segundas-feiras, e pela primeira vez a gente está tendo uma parte 2 com o Sidney Rocha, em razão do problema de conexão ontem. Então, ele sempre ocorre às segundas-feiras, mas a próxima segunda-feira vai ser com o Cícero Belmar, não é? E provavelmente a gente vai ter que alterar um pouco esse horário, de não ser mais às 16 horas, e sim um pouco mais tarde, porque tem uma atividade dos alunos, que é o EducaPE, que eles precisam assistir e tal. Então, para não chocar, a gente está fazendo essa alteração, uma sugestão até do nosso corpo docente, não é? Que cara, vamos pular essa leitura, vamos seguir com o programa, porque eu acho um texto que...
Tudo bem, tudo bem. Eu queria contar muito com isso, mas veja, eu quero saber se tem mais alguém querendo fazer alguma pergunta. Deise Gomes Rocha diz: literatura feminina lembra muito seu livro do universo feminino Matriusca. O que você poderia dizer a respeito, Sidney, desse comentário da Deise Gomes Rocha? Nota, Deise, hoje é muito complicado, às vezes, falar as coisas simples que eram antes. Há pontos bons e pontos maus nessa coisa chamada politicamente correto. Muitas vezes as pessoas também passam do ponto em certas interpretações. Quando se fala em literatura feminina, era como somente mulheres pudessem falar do universo feminino. Eu acho que de alguma razão isso está certo, porque fora eu e Allenberg, Manel e Chico César, já fui mulher, eu sei, né? Mas o livro Matriusca é um pouco essa minha, e eu acho que como escritor, no meu lugar de escritor, eu consigo falar sobre a psicologia feminina, masculina, de qualquer uma, de um cachorro, de um animal, falar somente do capítulo de Baleia de Vidas Secas não seria o suficiente, daquela fantástica transposição psicológica de uma das maiores personagens da literatura brasileira, que é uma cachorra, uma cadela chamada Baleia. Mas é verdade, esse livro tenta, de algum jeito, mostrar, esse livro é de 2009, já faz tanto tempo, e todas aquelas personagens são mulheres. E não são mulheres, dessas mulheres vitimizadas, não. São mulheres que são donas do seu próprio destino, algozes, etc., etc. E aí eu vou ler, então, já que falou nisso, eu vou ler um conto deste livro, Deise. Pois é, Sidney. E se você não lesse, não fosse ler, eu ia dizer a você que o chat aqui, né, eu não fui suficientemente capaz de persuadi-lo, até porque eu acho que isso tem que vir, né, de forma espontânea mesmo. Mas aí o De Fonseca disse: faz pelo público, lê um trechinho. Aí a Sueli Cristina disse: lê uma parte de Sofia. É danado. É danado. Como eu disse, eu comecei a detestar a literatura a partir da minha, né? Então eu olho e não consigo decidir. Eu sou aquele tipo de cara que, se entrar numa casa que tem 20 banheiros, ele mija nas calças, que ele não consegue encontrar um banheiro para fazer o serviço. Mas deixa eu ver se eu acho aqui. É que não é desse livro que eu gostaria de ler, e o outro livro eu não encontro aqui. Mas vou ler de Matriusca, já que pediram. Eu vou ler o conto que dá nome ao livro, Matriusca. Ok. Foi naquela vez que nos vimos que me mostrou todas as suas importâncias. Eram fotos na carteira, a solidão de um brinco que largara no mundo seu par, um cartão de visita com alguns números de Manaus, dos casos de emergência, uma pingente de Noir, 2 sonhos já desistindo, ir a Cuba e comprar com o suor do seu rosto, um Fiat Uno que fosse, um bilhete de Dinamarca Brasil de viagem que fez uma amiga para nunca mais voltar para aquele gringo, o filho da puta, um absorvente, 2 lembranças de um aborto, um cachê de sândalo, que inclusive afasta coisas do ciúme, uma ametistazinha adormecendo com um olho só no pedaço de veludo cor de abacate, sem serventia que se saiba, uma cartela de Lexotan que confessou nunca usar, que coisa sem uso, dá mesmo charme, uma fivela com forma de peixe, mas ela não gosta de peixe, mas gostaria de saber o gosto de sushi. Mas onde é que vende? 2 carteiras de estudante sem validade, daquele bolso de tempo em que viveu com um cara nos gomos de fora, o espelhinho onde só cabia o reflexo da boca, o batom, um corpo, um ataúde com dourações feitas à mão. E foi somente depois disso que ela me apresentou ao que, sem dúvida nenhuma e sem qualquer risco de erro, sairia mais caro mostrar o que somente algumas pessoas conhecem. Mas antes havia um recorte de jornal, tinha que conseguir aquele emprego, 3 sementes de pau-brasil, não sabia onde fora parar o relógio com bracelete quase de ouro, deveria estar aqui por perto, dá. Uma piranha com 2 dentes a menos, sim, estava procurando algo que realmente pudesse valer a pena a existência da bolsa, e lá estava, finalmente, como numa matriusca, ou em tantas camadas de uma cebola, o que podia lhe valer mais que a vida, que é o que vale uma lembrança para sempre.
por isso se encurvava de dor e silêncio, por isso se ouviria dela o hálito mesmo do abandono, por isso a voz descendo pela garganta, ali caindo em seco no abismo da alma. Mas ali estava, afinal, ou quase, enquanto desembrulhava o tesouro, o seu tesouro, mas ainda desenrolava o tecido dentro do tecido dentro, e quando eu podia ver ao mundo como um rasgo ou um grito, e ela está em meios de romper-se em vidraça naquilo, e sua decisão era uma decisão de morte mesmo, de entrega, de descida, era isso mesmo, de descida, e foi quando desceu a lágrima e invadiu o café onde estávamos, e parte do mundo liquidou-se naquilo, foi aí que prendi a sua mão no meio do movimento. Definitivamente não o faça, eu disse, definitivamente não o faça. Guarde para si, eu disse, e ela olhou-me como para quem a salvasse, e o seu silêncio redesenhou algo em torno de mim, como não sei direito, e onde aquelas coisas foram voltando lentamente para sua bolsa, e em mim outras coisas se ordenaram e se mediram, mas não havia dono de café nenhum que me sorrisse. Muito bom, coisa boa, Sidney, gratidão. Esse ponto traz um pouco a ideia soteriológica, ou seja, a ideia de salvação. Eu estava em São Luís do Maranhão quando eu escrevi este conto e encontrei com uma pessoa e a pessoa disse uma frase terrível para mim, terrível e ao mesmo tempo impressionante. Ela disse: me leve daqui. Eu não conheço senão 20 quilômetros dessa cidade. Me leve, me carregue. Porque a forma como ela vivia, ela dizia, a forma como ela vivia era desinteressante. E eu fiquei pensando naquela mulher muitos anos, e eu escrevi este conto um pouco baseado naquela conversa que não era conversa. Era um monólogo. Na verdade, era algo como um solilóquio, se nós utilizarmos para isso não a linguagem só e somente só literária, mas teatral. Ou seja, o quanto a pessoa acha que a vida dela é desimportante, é desinteressante, e quais são os sonhos dessas pessoas, afinal. Então, essa personagem que começa a abrir a bolsa e mostrar as coisas que tem, as coisas que carrega durante a vida toda, porque essa bolsa é um pouco também uma metonímia e uma metáfora, faz com que a gente comece a pensar, poxa, por qual razão as pessoas acham que a vida do outro é mais importante ou mais interessante que a sua? Né? E esse interesse estranho que a gente herdou, e o intelectual brasileiro herdou muito mais dessa coisa da pessoa viajada, Batalha. Parece que a pessoa viajar dá para ela uma espécie de poder mais sobre os demais, né? Então, as pessoas precisam e acham que tem que conhecer mais lugares, a variedade de lugares. Europa, não somente a Europa. Eu tenho uma amiga que ela tem uma alergia a um tipo de pólen de uma flor que só cresce na primavera, não na França, mas em Lyon. Olha que coisa fantástica, né? Olha que especialidade, que pessoa viajada, que coisa importante. Então, eu fico pensando nisso. Para onde nós vamos, afinal? Covades, para onde nós vamos? Se é que nós não temos que transformar agora todos os nossos caminhos em caminhos para Damasco, mas agora não para transformarmos Saulos em Paulos, mas Paulos em Saulos. É necessário agora descatequizarmos-nos. Que legal. Essa desconstrução, né? Sidney, eu quero fazer uma correção aqui, porque eu disse que o próximo entrevistado vai ser o Cícero Belmar. Né? Na verdade, o próximo entrevistado é o meu conterrâneo, Walter Moreira Santos. Sim, né? Walter é um grande escritor. Grande escritor. Quando eu digo grande, eu não digo de graça, sabe que eu não gosto de usar adjetivos gratuitamente. Eu gosto de ser pago. Inclusive porque ele é baixinho, né? Não, eu gosto de ser pago. Eu gosto de ser pago pelos adjetivos que eu uso. Então, o Walter é realmente um grande. Pois é. Não vai passar aí um negócio, ia passar, estou esperando. Sim, vou passar sim, eu só quero dizer aqui o seguinte, Marisa Moura colocou, qual o autor do Sul do Brasil melhor conversa com o autor do Norte e Nordeste? Socorro Vieira diz, você é uma figura tão elucidativa e ao mesmo tempo paradoxal. Iris Tavares, Matriusca é o meu predileto. Aide Fonseca diz, meu Deus, desalento, solidão, encontro, desencontro, sonhos que quase já não são. Mas aí a gente vai para a parte agora. Oi?
Não, a ideia é uma grande figura, uma grande escritora também. Só que agora eu vou trazer aqui um convidado ilustre, né, para fazer uma intervenção, Sidney. Vamos lá. O Papa Francisco gravou, foi isso? Eu imagino que seja. É um papa. É um papa da linguagem. Vamos lá. Um grande amigo. A ideia só nasceu depois do aniversário. Alguns amigos vieram e beberam um pouco, mas ele mesmo cansou de festas que não eram mais festas. Esteve sempre com amigos, antes, mas agora não recebia convites para cheirar, beber, mais nada. Nem era mais carne para os noticiários. Eu estou lendo um trechinho inicial deste conto que eu acho primoroso. Castilho Hernandes, o cantor e sua solidão, que está no livro de contos O Destino das Metáforas, desse querido amigo, parceiro e escritor Sidney Rocha, que eu conheço há muito tempo. Começamos a escrever juntos, fizemos cursos juntos, o nosso convívio é de longo tempo. Aí eu estou aqui pensando neste conto, mas pensando na obra do Sidney Rocha, nos romances, nos contos, a linguagem, o trabalho que ele tem para a composição da linguagem, para a composição dos personagens. Estamos diante de um escritor na plenitude do seu ofício. E este conto, esse trecho desse conto que eu li, esse conto especificamente, eu acho um dos grandes contos da literatura brasileira. E posso dizer até que um conto meu, ensaio sobre a educação, que está no meu livro Bagageiro, bebe um pouco dessa atmosfera, desse glamour falido, desse personagem tão bem composto pelo Sidney Rocha. A pergunta é, Sidney, me diz em que momento nasceu este conto? Em que momento nasceu este personagem que não morrerá nunca, assim como a literatura que você faz? Um beijo imenso, agradecido pela tua amizade, pela tua obra, pelo teu afeto. Fique bem. Beijo grande. Que coisa boa, né? Um grande abraço ao Marcelino, que também será um dos nossos entrevistados aqui no Conversa com o Escritor. Que alegria, deixa eu falar, que coisa boa, cara, que coisa boa. Rapaz, Marcelino me quebra desse jeito, é um grande amigo, viu, Batalha? É fato, embora eu tenha começado a escrever antes de nos conhecermos lá em Juazeiro do Norte, onde tudo começa, inclusive o mundo, e não é aqui, como disse Cícero Dias, aqui no Recife, é uma grande alegria, porque eu desconheço quem seja mais generoso na literatura, sobretudo nessa literatura brasileira, ainda retomando essa questão das regionais ou não, Marcelino consegue juntar tudo como se fosse uma grande festa, uma grande balada, e é o que ele faz, é reunir esse Brasil e essas linguagens. Para mim é uma grande alegria ele estar aí contigo nesse programa, eu acho que foi muito legal. E ele, ainda bem que ele começou a ler um conto desses que eu mais gosto também, Castilho Hernandes, O Cantor e Sua Solidão, acho que o ano passado foi adaptado para a TV, por Hilton Lacerda, numa série de TV, é um conto e um personagem que de fato me acompanha, assim como Sofia, que é um outro personagem que me acompanha, mas o Castilho Hernandes, só para começar a responder, como ele surgiu, eu tinha dito antes, e repito um pouco hoje, é que toda a minha obra, como eu digo, ela é absolutamente estruturada e coisa mental mesmo, coisa pensada, de caso pensado, e Castilho Hernandes é um personagem que nasceu há uns 5 anos antes de eu começar a escrever este conto. Porque um personagem, não quero aqui dar aula de escrita criativa, mas um personagem, ele tem um conjunto de elementos que não são somente físicos, nem somente psicológicos. Um personagem é como se fosse um espírito da época, sabe, Batalha? Sabe, meu povo? Ele tem que reunir nele um pouco também do que é o seu tempo, um pouco também do tempo que ele representa. E no caso de Castilho Hernandes, ele representa um pouco, sim, esse tipo de pessoas que somos,
associadas à imagem que temos de nós mesmos e como nós queríamos ser vistos e como nós somos vistos e como, na verdade, a realidade termina nos mostrando. Então, é um personagem bastante decadente, e não tomem aqui por decadente a ruína, não tomem aqui por decadente o feio, não. A beleza, como eu diria aqui, hein? A história da beleza está também na feiura, está também na decadência. Então, é um personagem que nasceu e eu fui matutando durante muito tempo. Para responder a Marcelino, e já que ele tocou no assunto, esse personagem, Castilho Hernandes, terminará sendo, portanto, o fechamento da trilogia do meu romance, para vocês terem ideia de como isso é caso pensado. O último volume, eu vou ter que falar agora, o último volume da trilogia, que a gente deve lançar até novembro, é justamente sobre a história de Castilho Hernandes antes de chegar neste conto, antes de ser a pessoa que terminou encontrando o destino que encontrou, aliás, terminou cumprindo o destino que cumpriu, porque a ideia dos meus personagens e a minha literatura atende realmente ao sentido trágico, entendido que a grande tragédia humana é não poder fugir ao seu destino. Castilho Hernandes, portanto, é um homem que cumpre completamente o seu destino, assim como os grandes personagens da mitologia grega, assim como os grandes personagens do teatro trágico, assim como os grandes personagens da história. Então, é um personagem que começou e nasceu bem antes de eu começar a escrever. Ele me tomou um pouco daquilo que é o espírito da época, o espírito do que eu quero. E eu vou contar uma história. Essa história é interessante em relação a Marcelino Freire. 2 histórias eu vou contar em relação a Marcelino Freire. Não, eu poderia contar 3, 4. Eu podia contar sobre um papo que tivemos numa feijoada de esquina lá em São Paulo, mas não, eu vou contar a primeira, a primeiríssima. Ele falou que fizemos cursos juntos, aí é verdade. Quando não havia escola de cinema no Recife, em Pernambuco, nós tínhamos uma coisa chamada um grupo chamado Escola de Cinema, Grupo Pró Escola de Cinema e Vídeo de Pernambuco. Nós queríamos montar aqui um núcleo de cinema. Não havia ainda, e ainda bem que já há, e como é vitorioso o cinema que se faz em Pernambuco. Mas aí eu organizava cursos, eu estava organizando um curso de linguagem cinematográfica com um grande amigo cineasta chamado Marcelo Pérez. E chegou lá um cara da cabeça muito grande, querendo se inscrever no curso, e era Marcelino Freire, nós não nos conhecíamos. E ele disse, eu quero me inscrever no curso. Eu falei, que legal, vou fazer sua ficha de inscrição. Ele disse, mas eu não tenho grana. Eu disse, então vai embora, porque sem grana não dá para fazer o curso. E aí ele disse, não, vamos negociar e tal. Calma, que a negociação não chegou a tanto, calma. E aí nós negociamos livros. Eu disse, que livros você tem em casa? Ele disse, eu vou buscar. Aí chegou no outro dia com tanto de livros para eu escolher os que valiam a pena para a inscrição dele. Eu fiquei com 3 livros. Eu fiquei com um livro de um autor que eu não conhecia à época, chamado Júlio Cortázar, O Bestiário, eu ainda tenho aqui. Um outro livro que eu gostei do título era Nos Ombros do Cão, de um cara chamado Miguel Jorge, que eu nunca mais ouvi falar desse autor, um livraço. E outro livro, eu já não me lembro. E assim eu consegui fazer a inscrição de Marcelino no curso. E aí a gente, inclusive, escreveu roteiros juntos nesse curso. Escrevemos roteiros sobre um suicídio que tinha acontecido lá em Juazeiro do Norte, de um amigo meu chamado Theo, que foi uma sucessão de suicídios que aconteceu em Juazeiro, e eu inventei mais ainda para a história parecer interessante, e fizemos, ele e Flávia Lacerda, um roteiro para um filme que nunca foi filmado, mas foi muito boa a participação e a conversa com o Marcelino naquela época. Desde lá, a gente tem se transformado em amantes costumeiros. Que legal, coisa muito boa. Nós temos aqui alguns comentários, né? Deixa eu ver aqui. A Isabela Cribari, entrei na hora mesmo. A Biblioteca Eco Dom Bosco, a professora Rosângela, Edmar Dino, querido amigo Sidney Rocha. A Deise Gomes volta aqui, maravilha, literatura, filosofia e vida, parabéns sempre, Sidney. Aí temos aqui... Que beleza. A Isabela Cribari. Cribari, né? Ok. Conto lindíssimo, Castilho Hernandes, um personagem que precisaria ter mais espaço, se espalhar mais. A Helena Borba coloca, boa tarde, verdade, a grande tragédia da humanidade é não correr do seu destino. A coordenadora da ERIM, Ginásio Pernambucano da Rua da Aurora. Ainda bem que ela concorda.
E temos aqui a Delma Silva, isso é muito forte, grande tragédia, a grande tragédia é não poder fugir ao seu destino. E aí, querendo ou não, você acabou por falar de Cortázar, né? O argentino Cortázar, que ele exerce uma influência na sua escrita, né? Você comentou ontem, e parece que foi um escândalo que fez todo sentido, né? Do qual você não se arrepende, com Marcelino. Não, não me arrependo. Todas as vezes que eu me encontro carnalmente ou espiritualmente com o Marcelino, sempre há um gozo naquilo e é muito legal. Claro, o Júlio Cortázar, quando o Marcelino me apresentou a Júlio Cortázar, eu primeiro fingi que conhecia, né? Que toda gente que escreve acha que conhece, quer fingir que conhece todos os grandes escritores, né? E eu fingi, vamos lá. Eu também sei negociar livros, né? Quando o livro é muito valioso, eu digo, serve de muita coisa não e tal, mas consegui. E ao ler Júlio Cortázar, eu descobri uma coisa que já havia em mim, que era o amor pela linguagem. Que, embora Júlio Cortázar seja algo hermético no sentido de Hermes no sentido de Hermes da alquimia e não no Hermes, o deus Hermes da ligeireza, que há distinções disso, já que falou-se aí em filosofia, eu descobri que eu era apaixonado pela linguagem. Eu tinha lido Osman Lins antes e eu fiquei impressionado quando eu li Osman Lins. E aí, esse seu amigo de Vitória de Santo Antão, aí onde você está. E aí, uma vez eu li um comentário de Júlio Cortázar dizendo que o único livro que ele gostaria de ter escrito fora os dele seria o livro A Balovara de Osman Lins. Eu falei, pronto, então esse cara é que eu tenho que seguir, e ele influenciou bastante a minha literatura. Mas a influência da literatura, das outras literaturas na minha literatura, quase nunca passa pela questão dos mais modernos, contemporâneos, etc. Não. Homero continua me influenciando, sobretudo isso, Delma, em relação à questão do destino, mais do que o próprio Joyce, que de algum jeito escreveu também lá o seu Ulisses, mas eu acho que esse conceito clássico do destino é muito importante para essa estrutura da minha obra, né? Então, é sempre por esse rigor da tragédia ou do trágico que eu construo meus personagens e onde anda melhor a minha literatura. Nós temos agora, Sidney, a participação de Bianca Barroso. É uma livreira, uma leitora dedicada e que ela está acompanhando aqui conosco e mandou uma pergunta para você, tá certo? Foi! Bianca, que saudade! Vamos lá. Sidney Rocha, eu conheci ele muito tempo atrás, quando era livreira. Tava lá vendendo livros. E assim, ele veio se apresentando mais na frente como escritor. E eu, como uma boa leitora, fui me deleitando nas obras dele e entendendo justamente quem é esse autor. Um escritor que já ganhou vários prêmios, já ganhou Jabuti, já ganhou Osman Lins e outros mais, né? Mas eu estou aqui para mostrar a minha visão como leitora. Então, o Sidney Rocha, ele traz para mim um contexto que vem do clássico ao contemporâneo. Ele consegue fazer essa ligação para todas as idades. Por exemplo, quando eu me debruço em Sofia, é um conto extremamente magnífico de um romance delicado que vem para todas as idades. Principalmente, é um texto que traz um amor muito adolescente, né? E eu vejo que em 40 anos de escrita, o Sidney Rocha, ele vem amadurecendo em todo o seu contexto, né? Eu gosto muito de focar, os clássicos são maravilhosos, mas eu acredito que a leitura contemporânea é o futuro clássico. Eu lembro que a primeira vez que eu tive um contato com as obras de Sidney foi em 2015, com Fernand Faure, né? E depois eu tive com Sofia e foi crescendo até que eu cheguei com a Estética da Indiferença. E ele mostra ali também a questão da militância política. Uma pessoa que tem essa responsabilidade política, né? E a gente vê muito isso nas obras dele. Então, eu me sinto muito
como é que eu posso dizer? Eu sinto um prazer enorme de falar desse autor, né? Eu não teria como expressar a grandeza de falar de um autor que, além de ser cearense, é muito recifense. Sidney, meu amor, desculpe, mas você também é muito recifense. E eu não teria como lhe ver diferente, né? Além de ser recifense, você consegue trazer a gente uma literatura do mundo inteiro. Então, tipo, nos livros de Sidney eu consigo sentir um Proust, consigo sentir um Kafka, consigo sentir uma literatura russa, consigo sentir todas as literaturas mundiais dentro de uma literatura só. Então isso é extremamente gratificante, ser uma leitora de um cearense / recifense maravilhoso. Eu só tenho que dizer, leia Sidney Rocha. Vai ser muito interessante. E aí, Sidney? Cara, que alegria, Bianca, que alegria lhe ouvir. Eu sei que você é uma batalhadora do que se chama essa cadeia produtiva do livro, uma das livreiras com mais talento que eu conheço, da nova geração, novíssima geração, e mais ainda uma leitura abnegada. Esses livros que vocês viram aí, meu povo, fazem parte do trabalho de Bianca, da leitura de Bianca, ela que conduz clubes de leitura, mas nunca quis conduzir um clube de leitura de Sidney Rocha, prefere outras literaturas, porque também você não tem que ser o preferido de ninguém. Quem trata com literatura tem que entender que não vai ser amado tanto assim, vai ser mais detestado mesmo. Então, obrigado por me detestar tão amavelmente. Obrigado por me detestar tão amavelmente, Bianca. É uma grande alegria ouvir você falando disso. Uma pessoa que eu sei da história pessoal, da luta que é continuar estudando, continuar fazendo as coisas. Cara, que orgulho você me dá, minha amiga. Que orgulho você me dá. E ouçam a moça. Leiam Sidney Rocha, sim. Ouçam a moça. Pois é, eu quero agradecer a Bianca, né, pela presença aqui marcante, poderosa. Eu quero falar uma coisa. Pois não, pode falar. Duas coisas que me tocaram muito aí nesse depoimento. Uma é essa coisa assim da presença da política na minha literatura, ou seja, a política com P maiúsculo. Cara, eu vi ali um flagrante, você viu as imagens, você colocou lá as imagens do Gregório Bezerra, um grande militante político de Pernambuco, um homem que sofreu todas as alguras mesmo da ditadura militar, que foi preso, que foi torturado, mas nunca perdeu sua dignidade. E vi que você colocou, sacana, você colocou ali no background, no fundo, o hino da Quarta Internacional. Meu Deus do céu, que coisa fantástica, é bem a minha cara. Os versos são inesquecíveis daquele hino, né, da União Soviética. Diz: de pé, ó vítimas da fome, de pé, fanáticos da terra, da ideia, a chama se consome, a crosta brusta que assoterra, cortai o mal bem pelo fundo, de pé, mais senhores, se nada somos ao tal mundo, sejamos nós, ó produtores. Cara, esses versos acompanharam minha formação política durante muito tempo. Muito obrigado por me lembrar isto. Sobretudo isso, de pé, Brasil. Nós temos que quebrar mesmo esse sistema que termina culminando em um representante, em um presidente tão terrível como esses. Então, nós que veremos muito, nós que ainda somos os famélicos, nós os famintos, precisamos lutar para que a fome não volte a graçar nesse país, meu povo. Precisamos por isso. Então, muito obrigado por me lembrar quem eu sou a partir deste hino, cara. Muito obrigado. Ganhei o dia. Você ontem disse que os escritores no Brasil estão muito passivos, né? Mas aí eu queria discordar de você, porque existe Sidney Rocha, não é? Existe um Carreiro, né, que está lançando um livro muito interessante sobre os meninos, né? E que na 10ª edição ele vai falar um pouco sobre isso também. Mas aí eu quero mirar você aí porque tem você aí como essa antena, né? Com essa parabólica aí. Parabólica não é bem um termo, porque está desatualizado, mas como metáfora eu acho que pode servir. Na verdade, como eu disse, eu não tenho nenhum interesse em montar igrejas, nem montar igrejinhas
literárias, nem montar grupinhos, nem grupelhos. Prepare a sua caneleira que eu vou lhe dar na canela. Mas o que eu quero dizer é que o escritor tem que estar, de fato, ligado. Tem que estar ligado para aliar ou desaliar-se de tentativas fáceis e cômodas de que o pensamento termine sendo, de algum jeito, representativo só e somente só pela sua função e não pela sua ação. Então, é importante a ação para um romancista. E, neste caso, eu distingo muito bem a figura do escritor, a figura do cidadão, a figura do militante. A minha literatura não está a serviço disso, mas eu estou completamente, como eu disse antes, a minha religião é a literatura, mas a minha igreja é a escola pública. Então, há pontos onde eu posso atuar. Eu não posso resolver tudo no mundo, mas eu vou auxiliar a escola pública para que o estudante e o professor de escola pública e a professora de escola pública não achem mesmo que são os patinhos feios da educação brasileira. Não vamos permitir isso. Será da escola pública, meus irmãos, minhas irmãs, que sairá o resultado melhor das nossas ações de hoje. Então, é necessário cuidar da escola pública. Por essa razão é que eu estou aqui quase de graça. Só por isso. Que alegria, certeza muito boa. Ouvir você dizer isso, um intelectual, um cara, né, que tem um arcabouço muito, muito poderoso, muito grande. Você consegue simplificar isso para que as pessoas compreendam, né, que a escola pública é exatamente esse espaço, né, da mudança. Eu vou colocar aqui, Sidney, mais um outro vídeo. Você é um mediador ou um DJ? Me explica aí qual é a sua. Eu sou o conjunto das coisas aqui, eu tenho que me virar nos 30 aqui. Vamos lá, meu irmão. Vamos lá. A professora Rosângela Dias, né, coordenadora de biblioteca da Escola Técnica Dom Bosco, tem uma pergunta aí para você. Tá certo? Em seguida, temos também a professora de língua portuguesa Cirlei Monteiro. Vamos lá. Sim. Eu sou Rosângela Dias, professora e coordenadora da biblioteca EPE Dom Bosco. Eu agradeço o convite, né, do Marcelo Batalha para participar hoje dessa conversa e para falar também do projeto Biblioteca Online. Então, nesse período de pandemia, como tornar acessível para os alunos a biblioteca? Devido a isso, eu criei o projeto Biblioteca Online. Então, eu também agora estou com um projeto para trabalhar em parceria com a minha amiga também, coordenadora da biblioteca ETE Miguel Batista, Jane Gomes. E a minha pergunta para o Sidney Rocha, eu queria saber qual a sua atuação como, assim, escritor e editor em apoiar projetos de autores que têm boas ideias e só precisam de um incentivo e parceria. Então, a minha pergunta para você é essa. Obrigada pelo privilégio de estar aqui e poder interagir com você. Boa noite, eu sou a professora Cirlei Monteiro, sou professora do EREM Dom Vital e estou bastante lisonjeada em fazer parte desta conversa com o escritor. Muito obrigada pelo convite e gostaria hoje com Sidney Rocha, gostaria de fazer algumas perguntas. Não vou ser muito extensa não, certo? Eu queria fazer umas perguntas de acordo com as frases que ele diz, que ele cita em alguns livros e que marcam bastante a gente. Principalmente, uma delas é a da se o homem é largo e a porta estreita, ou se arromba a porta, ou se arromba o homem. Maravilhosa essa frase, não é? Gostei muito, viu, Sidney? Maravilhosa. E a outra é as mulheres saudáveis têm genes de alegria. Eu queria fazer a pergunta em cima dessas frases, é o seguinte, em relação ao que você escreveu, se você tivesse de tirar alguma coisa ou de colocar algo mais nessas frases,
o que você colocaria? Gostaria de saber. Muito obrigada. Boa tarde para todos. Aí, Sidney. Que beleza. Primeiro eu quero responder à professora Rosângela, das bibliotecas, não é isso? É Rosângela? Isso, Rosângela Dias, e não é uma menção aqui ao trabalho que ela vem realizando à frente da biblioteca, né? Ela ganhou a biblioteca né, ganhou uma premiação, né? E num período difícil como esse, que é de você trazer leitores, né, para a biblioteca. Você falou ontem sobre abrir esse espaço para a comunidade. E aí ela criou, através de uma ação, a possibilidade de que esses estudantes, esses leitores, pudessem acessar o acervo da biblioteca. Então, parabéns à professora Rosângela Dias. Parabéns à Escola Técnica Dom Bosco. Que legal, eu quero parabenizá-la também, e parabenizá-la, parabenizo também todas as bibliotecárias e os bibliotecários do Brasil. É uma das profissões ainda muito reconhecida, até mesmo dentro das discussões e da filosofia que eu falava ontem, das discussões filosóficas sobre a educação. Então, agradecer muito a presença e a pergunta dela, porque ela se dirige a um tipo de ação educativa, pedagógica, que é um pouco... E aí, professora, eu vou transbordar a sua pergunta e dizer que os melhores exemplos que eu vi de um processo de educação que ajudasse na vida da pessoa, eu vi plantados lá no Cariri, como eu falava agora há pouco sobre Allenberg. Acho que todo educador do Brasil merecia uma visita lá na Casa Grande para ver uma coisa importante, professora e professores e professoras aí. Nem sempre o nosso modelo de sucesso, de conquista, de felicidade é o mesmo da geração seguinte. Nem sempre. Muitas vezes a gente gasta muito tempo tentando explicar um projeto de sucesso, etc., para a geração mais jovem, mas elas próprias têm lá as suas emoções, seus desejos. Esse projeto, por exemplo, da Casa Grande, que Iris Tavares acaba de escrever um texto novo sobre essa ação lá no Cariri, Iris deve estar por aí, é justamente porque lá na Casa Grande, professora, sabe o que Allenberg faz, e a equipe dele, deixa com que esses pequenos, essas crianças, construam os seus modelos de sucesso, construam os seus modelos de educação, e você chega na Casa Grande e você não acredita que lugar é aquele. É uma espécie de mundo de Peter Pan, mas ao mesmo tempo do Senhor das Moscas, ao mesmo tempo do Senhor das Moscas, porque, tragicamente, aquele romance trata de como as crianças resolvem o mundo. Então, é um pouco da solução do mundo a partir do olhar das crianças, para a gente não cair numa besteira, professora, de cair na esparrela de uma palavra que vem contaminando o nosso modo de lidar com o sucesso ou com a felicidade, chamada empreendedorismo. Quando eu ouço essa palavra, eu tenho muita vontade de vomitar, professora. Empreendedorismo. Essa ideia é uma ideia falsa de que, se nós seguirmos certos modelos econômicos, seguirmos certas cartilhas econômicas, nós seremos mais vitoriosos, porque ganharemos mais grana, porque teremos nosso nome estampado na porta de uma loja, por exemplo. Então, é muito, muito cuidado, porque a educação tem que formar pessoas livres e não, especialmente, mantê-las dentro de pequenos modelos. E esses modelos são a forma como nós vemos os mundos, ou o mundo, e é necessário abrir mais esses modelos para a gente não cair na esparrela, como eu repito, de repetir os velhos modelos. Então, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado por sua pergunta. A outra pergunta é da professora... A professora Cirlei Monteiro. Ou se arromba a porta, ou se arromba o homem. Cirlei, esta pergunta, eu vou dizer para você, eu venho respondendo perguntas sobre casamentos destruídos, venho respondendo perguntas sobre eleições perdidas, golpes ou impeachment nesse mundo todo, mas essa sua pergunta é, de fato, desafiadora. Parabéns, é uma pergunta que eu não tinha ainda respondido, ninguém tinha me feito. Eu estou enrolando, porque eu não sei exatamente como lhe responder agora. Mas você toca numa coisa muito importante. Que palavra você colocaria ou que palavra você tiraria de determinado texto que você escreveu? Nota,
Quem esteve aqui ontem e não foi embora agora, sabe que eu falo um pouco dessa desromantização da literatura e falo, de novo, repetindo, que a literatura é uma coisa pensada, é uma coisa mental, é uma escolha, é uma deliberação. Não existe, portanto, essa ideia mágica, pelo menos para a literatura que eu pratico, e pelo menos para o leitor que está acostumado a me seguir no que escrevo, não existe essa ideia mágica da escolha das palavras, de que a palavra caiu no meu colo, e que eu gestacionei uma palavra. Não. Havia, na verdade, um autor que certamente um dos maiores realistas que nós temos notícias, chamado Gustave Flaubert. Gustave Flaubert é responsável por uma grande revolução na literatura, sobretudo no romance. E ele perseguia uma coisa que em francês chama-se le mot juste, a palavra justa, a palavra certa. E ele era capaz de passar muito, muito tempo fazendo carpintaria em um texto. No Brasil, talvez o maior carpinteiro tenha sido Osman Lins. Osman Lins, ele era capaz de passar dias, centenas de dias procurando uma palavra. Note, isso é absolutamente mental. Vocês notam que não é alguém que acha que Deus vai enviar a palavra, o adjetivo correto para colocar no seu texto. Nós estamos de acordo com isso, não é verdade? Não estamos? Então, é uma coisa absolutamente programada, pensada, não tem nada de mágico nisso. Contudo, não quer dizer que uma vez escrita a palavra, ela não possa ser alterada. Eu vou dar um exemplo. Eu escrevi um livro nos anos 80 ou 90, já não sei, faz tanto tempo. Esse livro se chama Sofia. Eu tenho aqui a primeira edição dele. Ele se chama Sofia, ganhou um prêmio, sobretudo esse que falava do Osman Lins. Esse livro eu venho escrevendo no decorrer dos últimos 40 anos. Então, eu publiquei este Sofia, publiquei este Sofia, publiquei este Sofia, publiquei este Sofia. Professora, nesses 4 ou 5 edições diferentes de Sofia, eu altero o texto a hora em que o texto é necessário que seja alterado. Esses 4 ou 5 livros que são só, eles são, portanto, a minha identidade e eles representam o avanço ou o retrocesso de quem eu sou como escritor. Então, há palavras que eu altero e há palavras que eu não altero, e há textos que eu altero e há textos que eu prefiro não alterar. Mas no decorrer do tempo, muito provavelmente, esse livro, Sofia, vai passando por várias outras transformações. Sobretudo porque quem leu a primeira edição e leu as outras edições de Sofia, nota que a personagem, ela está predestinada, falando de novo em destino aí, Delma, predestinada a perder. Este livro, Sofia, é um livro sobre perdas. Ou um livro no qual a personagem dá valor às pequeníssimas coisas, tocos de lápis, clipes, coisas esquecidas na gaveta ou numa bolsa, com uma matriusca. Note como as coisas se intercomplementam na minha literatura. E o que acontece é que ela começa a perder. E uma das coisas que ela começa a perder também é a linguagem. E nesses 40 anos, Sofia vem perdendo palavras à medida em que eu vou escrevendo. Portanto, não estou preso de nenhuma forma ao escritor que eu fui. O meu grande desafio, ou de um escritor, é abrir a porta e passar por cima do cadáver do escritor que ele foi ontem. Um escritor só tem um único desafio, Batalha, é ser superior a ele mesmo amanhã. Não tem a ver com Dostoiévski, não tem a ver com Shakespeare, não tem a ver com Cervantes, tem a ver com ele se tornar um escritor melhor amanhã. Portanto, ele tem que ser o tempo todo inventivo, criativo, ele não pode parar de criar, de pensar e de executar. Então, esse é o grande desafio do escritor, que ele seja melhor amanhã do que hoje. E ele sendo um escritor melhor amanhã do que hoje, é bem provável, não é garantia, mas é bem provável que ele seja uma pessoa melhor amanhã. E é melhor, meu povo, que nós sejamos uma pessoa melhor amanhã do que um escritor melhor amanhã. Então, eu torço para que o escritor e a pessoa consigam evoluir no mesmo tempo. Mas, como eu disse, escritores são monstros terríveis, eu disse ontem, escritores são pessoas monstruosas, e eles são capazes até de querer fazer vencer os monstros que são às pessoas que eles são ou que pensam que são.
Então, não confie nunca num escritor. Ele pode, para se transformar em um escritor melhor, ele pode querer mesmo ser uma pessoa pior. E, puxa, reflexivo, né? Bem forte. É a verdade. Bom, a gente poderia também ter um outro momento para falar só sobre verdade, né? Mas vamos lá. Vamos compartilhar aqui as perguntas dos nossos estudantes. Olá, Sidney Rocha. O meu nome é Michel França. Eu sou da Erendo Vital, 2º ano. Eu queria fazer uma pergunta para você, que é: qual foi a sua inspiração para escrever contos e romance e qual foi a sensação de ter ganho o Prêmio Jabuti, que é um dos mais importantes da literatura? Olá, meu nome é Laura Lima Pequeno, sou estudante da Universidade Federal Rural de Pernambuco, curso licenciatura em Ciências Biológicas e sou ex-aluna da Escola Erendon Vital. A minha vivência com a literatura vem desde quando eu era menorzinha. Minha mãe sempre introduzia gibis, livrinhos infantis para mim, eu sempre gostei muito. E quando eu estudava o ensino médio lá no Dom Vital, eu gostava muito da biblioteca, meus amigos vivíamos lá, né, de um livro emprestado. E a nossa professora de português foi quem introduziu vários autores super importantes da nossa literatura brasileira, como Ariano Suassuna, Machado de Assis, Clarice Lispector, entre outros. E teve uma obra em específico que marcou bastante, que foi a obra Dom Casmurro, do Machado de Assis, em que a nossa professora de português fez uma atividade diferente, um júri simulado. E foi muito divertido, todo mundo da sala topou super e foi muito legal. E gostaria de saber de Sidney Rocha, qual foi a maior inspiração dele? O que fez com que ele fosse para o lado das letras, da literatura? Se é uma coisa que veio da família, uma coisa que já estava dentro dele? E é isso, agradeço por ter essa oportunidade de participar. Obrigada! Meu nome é Maria Eduarda, eu sou do 1º ano B da Erendon Vital e eu gostaria de saber se no livro Sofia a obra foi escrita em primeira pessoa no intuito de trazer uma sensação de intimidade com o leitor ou se isso não foi proposital. Gratidão aí aos nossos estudantes, ao Michel, à Laura e a Maria. Né? A gente vive para responder perguntas assim. Que beleza de perguntas, queridos e queridas. Que beleza. O Michel, o nome das outras duas garotas. A Laura. A Laura. Laura e Maria Eduardo. Muito obrigado, queridas, e muito obrigado, querido. São perguntas realmente importantes e fico feliz que vocês possam participar desse projeto tão legal que é Conversa com o Escritor, conduzido aí pelo Batalha. Vou responder isso de forma no nível 2 para estudantes, porque eu poderia... que nada, vai ser natureza mesmo. Querido amigo Michel, que tolice isso de inspiração, não é? Que tolice. Às vezes, viu, Michel, as pessoas começam a enganar a gente sobre vários pontos de vista, sobre tudo isso em relação à literatura. Achar que a literatura é fruto de uma... Como é que chama? De uma inspiração ou de uma intuição, etc., etc., faz parte de um conjunto de crenças românticas, desconectadas com a realidade, que fazem nos acreditar. Sabe por quê, Michel? Porque a literatura, há muito tempo no Brasil, ela foi conduzida por pessoas que estavam no poder, ou que estão no poder ainda. Então, essas pessoas que estão no poder, estavam no poder, Michel, e respondo também um pouco a inspiração em relação à segunda pergunta, o que acontecia com elas? Elas faziam-se crer que a inspiração era algo divina. Ou seja, que alguém se senta e baixa uma espécie de Exu branco, ou Deus branco, sobre elas, e elas começam a escrever sob essa inspiração. Ligar, portanto, a produção literária, a produção de textos, a literatura, a uma espécie de conceito religioso, ou de que você é escolhido para contar uma história do seu povo, você é escolhido para contar uma história do seu tempo, era como se Deus tocasse a mão no teu ombro e disse, agora você vai ser escritor. Esse é um tipo de crença, Michel, que a gente tem que jogar fora, porque não é verdadeira.
Porque quanto mais a gente alimentar essa ideia tosca da inspiração, de alguma forma nós estamos alimentando um modelo de que somente algumas pessoas, inspiradas por alguma razão, que têm sentimentos ou emoções mais nobres que as nossas, é que podem contar histórias. Eu não falo somente em contar histórias, mas de escrever um texto ou apreciar uma leitura literária. Então, para escrever os meus livros, eu não parto, pelo menos para criar os meus personagens, eu não parto dessa ideia já vencida há muito tempo da inspiração. Na verdade, eu parto de uma coisa mesmo chamada o cálculo. Eu preciso que os meus personagens, e aí sim, a vida me mostra esses personagens, a vida no botequim, a vida na rua, a vida na casa, a vida no sindicato, a vida na fábrica, a vida na escola, é que faz com que os meus personagens possam ser reais ou tocar a realidade de algum modo. Eu vou contar uma história, Michel, para você. Eu dou aulas de escrita e leitura criativas em escolas, para alunos da sua idade, Michel, aí entre, acho que deve ter uns 14 a 17 anos, mais ou menos, entre outras faixas. E uma vez eu tinha falado para um aluno, para os alunos e alunas, que era interessante que nós começássemos a construir umas histórias a partir das pessoas do bairro. E eu conduzi um trabalho onde eles iam escolher algumas pessoas do bairro e nós íamos juntar esses personagens e contar a história do bairro de Beberibe, que é um bairro aqui da zona norte do Recife. E eles ficaram muito empolgados, de 24 ou 5 se interessaram pelo assunto, e começamos a construir essa história juntos e tal. E havia lá personagens que eles elegeram, como um jogador fracassado que vive bebendo pelo botequim, porque, para quem mora no Recife, sabe que em Beberibe, ali a sede de desportos do Santa Cruz, que é um time de futebol. O Santa Cruz é o time de futebol mais popular do Recife, não digo que é o melhor, porque eu não entendo de futebol, mas, e aí eles elegeram alguns e tal. E esse meu aluno, ele tinha que criar uma prostituta, ele sabia que havia a história de uma prostituta antiga no bairro e tal, e ele precisava criar completamente essa personagem. E eu tinha ensinado para eles, Michel, que a vida mostra esses personagens e que facilita quando você cria um personagem se você der um rosto para ele. Eu estou olhando aqui para o rosto do Batalha aqui. Eu posso criar um personagem como se eu fosse um desenhista e fosse mostrando, a partir das feições do Batalha que vejo aqui no vídeo, um personagem. E ele era de noite, ele estava falando comigo no WhatsApp, né? Nesse negocinho. E ele estava lá digitando, Michel, estava lá digitando, e ele disse, Sidney, eu preciso criar o rosto da personagem. Aí eu disse, tá, você pense no rosto, abra um livro, leia e tente ver. Ele disse, não, eu queria realmente tirar da vida, eu queria que essa prostituta tivesse um rosto real. Eu disse, que horas são? Ele disse, são 10 da noite. Eu disse, vai para a rua. Ele disse, não posso ir para a rua e tal. Eu disse, você está sozinho em casa? Ele disse, não, eu não estou. Eu disse, você está com quem? Eu disse, com minha mãe. Aí eu disse, e aí? Aí ele, entendi. Então ele colocou ali na personagem que ele queria a prostituta, o rosto da mãe, e isso foi bastante transgressor, e quando nós chegamos para conversar, ele disse, puxa, de fato, não é nenhuma inspiração, é um trabalho mesmo construir um personagem. Então, sobre essa coisa da inspiração, eu me inspiro, ou se isso é uma inspiração, eu recolho mais do que me inspiro, recolho do real algumas características para montar histórias e montar personagens. Sobre o prêmio Jabuti, acho que uma das perguntadoras falou nisso. De fato, quero dizer, como eu disse ontem, eu não ganhei nenhum prêmio Jabuti. Se vocês virem por isso aí, risquem os jornais. Quem ganhou o prêmio Jabuti, naquela ocasião, naquela circunstância, foi um livro meu chamado O Destino das Metáforas. É este livro que, concorrendo com livros da Lídia Fagundes Telles, com o livro do Sérgio Santana, com o livro do Rubem Fonseca, terminou vencendo aquele concurso naquela circunstância. Mas os prêmios não podem dar, embora os escritores achem, não pode dar nenhuma sensação de que eles são vitoriosos por isso ou por aquilo. Basta, para tu teres uma ideia, basta que mude uma das personalidades do júri, que o resultado da literatura brasileira seria completamente outro. Então, fico feliz pelo prêmio Jabuti que o meu livro ganhou naquele ano, mas isso não é mesmo um marco que eu persiga. É algo maior, a literatura. E eu tinha outra pergunta, não, né? Sim, não. Que é a questão de você falar, né, na primeira pessoa para estabelecer uma intimidade e tal com o personagem.
Essa pergunta credencia, anote aí o nome dela, credencia esta aluna a Maria participar. Eduarda. Maria Eduarda, você está convidada, acaba de ganhar uma bolsa integral para o curso de escrita e leitura criativas de Sidney Rocha, na profissão. Você ganhou essa bolsa porque você fez uma pergunta tão absolutamente precisa, uma pergunta tão especialmente, aspas, intuitiva, que eu acho que você merece essa bolsa, você deve ser realmente interessado em narrativas. E é fato, é fato. O livro foi construído em primeira pessoa. Em primeira pessoa. Eu vou ler aqui o começo dele, já que você pediu. Está ficando de noite, eu não estou mais lendo, meu povo, porque eu estou ficando cego, entendeu? Aí eu fico dando, não quero ler minha obra e tal. Não, é porque eu estou ficando cego. Fazendo o que aqui? Fazendo cera. Cutucando o ouvido com esse palito para ver se ouço melhor o que o mundo tem a dizer. O mundo está cheio de mazela. Sofia que gostava de dizer isso. Às vezes fico lembrando de Sofia dizendo que o mundo está cheio de mazela. Sofia baixando a cabeça e o cabelo preto de Sofia se fechando sobre o seu rosto como uma cortina ao final de cada ato. É um texto em primeira pessoa, foi eleito, como ele disse, não foi intuição, Deus não veio, nem Deus nem o diabo, como diria Zé Reis, vieram na minha casa dizer como é que eu deveria contar a minha história, mas foi uma opção, ou seja, quando você vai ver lá no curso que você vai fazer gratuitamente, ficarei feliz em lhe receber, você vai ver que um autor não é só aquele que conta a história. O autor tem que criar, além da personagem, dos seus personagens em torno, ele tem que criar um narrador, entendeu? Ele tem que criar esse narrador. E esse narrador tem que ser verossímil. E para que ele seja verossímil, ele tem que garantir uma coisa chamada verossimilhança, ou seja, o leitor tem que acreditar nele. E muitas vezes, a melhor forma, e isso não descobriu só e somente só a literatura, mas o cinema usa isso muitas vezes. Não sei se você nota, quando você vai ao cinema, aparece uma tela preta que diz assim, baseado em fatos reais. É assim que começa qualquer filme hoje. Veja como o cinema é criativo, baseado em fatos reais. Aí depois de tirar aquela coisa preta, aparece uma casa, a casa vai se distanciando assim, aí entra uma voz e diz assim, meu nome é Gilbert, passei 100 anos nesta casa. Todas as coisas que eu senti aqui, eu vou contar agora nessa história. É assim que começa uma narrativa, é assim que começa uma narrativa clássica, sobretudo em primeira pessoa, porque, de fato, você tem razão. Uma narrativa em primeira pessoa aproxima mais o leitor ou o ouvinte do drama, ou da trama, ou da tragédia, ou da comédia, não importa o gênero. A primeira pessoa é um tipo de artifício e técnica que um contador de histórias, um narrador, precisa se colocar. Portanto, escrever uma história, ser escritor, não é somente só contar a história, isso qualquer um faz. É garantir essa voz narrativa, garantir esse ponto de vista, este foco narrativo. E o nome disso é técnica, muito trabalho, e não é somente só no Facebook, dizendo que se é escritor no Facebook, que se vai conseguir, e de fato, ajudar a literatura brasileira, se é que existe ainda isso. Ok, Sidney, a gente está se encaminhando para o final do nosso Conversa com o Escritor, uma pena. Inclusive, daqui a pouco eu vou participar de uma outra live, e assim, eu quero deixar registrado aqui as participações, né, de Rosângela Dias, que interação maravilhosa, escritor e leitor, o Cristiano Aguiar por aqui também, né? Coisa boa, Cristiano, essa audiência qualificada, Adri Aleixo, também por aqui, Socorro Vieira, admiração ainda maior por essa declaração em escola pública, e nós temos aqui Jonatas Ferreira, Severino Pedro, assisti a de ontem, estou assistindo esta de hoje, Iris Tavares, a Casa Grande, Fundação Homem Cariri, é uma experiência modelo de educação que bebe na ecologia dos saberes, é um presente para o mundo, presente e futuro, isso aí. E nós temos também aqui a Cirlei, né? A Valdirene, marcando presença aqui, Francilene Lima, nossa gestora, Manuel Barros, Mirtes Vieira. Então, tem uma galera aqui marcando presença, Socorro Vieira, Laura, que saudade e tal. Então, é isso. Nivaldo Tenório por aqui, Edmar Dino, Jonas Tadeu Gomes. Bom, Sidney, como eu havia dito, agora a gente parte para o encerramento,
mas antes a gente precisa fazer aqui o sorteio do livro, o Romance Sofia, tá certo? Então, para a gente ganhar tempo, em seguida você faz as suas considerações finais e aí diz o que você deseja, o que eu não perguntei, o que não perguntaram, o que você gostaria de ter dito, tá certo? Só para parafrasear o Abu Janra. Sim. Então, veja só, olha que pretensão, né? Então, eu não vou compartilhar aqui, porque aí a gente vai perder um tempo, mas aí eu vou dizer quem foi que foi o sorteado ou a sorteada. Bom, quem ganhou, olha, foi a Rosângela Dias. Olha aí! Participou da entrevista aqui, Rosângela Dias, e é isso, é daqui de Recife, não é? Vai ficar mais fácil, Sidney, você vai dedicar, né? E de enviar, se for o caso, até por Uber mesmo, uma vez que os Correios, em função da pandemia, tá demorando aí. Eu vou passar o endereço para o Sidney vai fazer essa dedicatória, e a Rosângela Dias foi que ganhou o livro do Sidney Rocha. Sidney, as considerações finais com você. Eu acho que aqui teria mais algumas pessoas para fazerem perguntas, para fazerem, não é, algumas observações, mas em razão do tempo, infelizmente, não vai ser possível a gente se prolongar aqui, mas o Sidney vai dar uma olhada depois nesse chat aí, né, ou eu mesmo posso encaminhar depois essas perguntas para ele. Ok, quanto tempo eu tenho? 5 minutos, tá bom? Tá ótimo, não, tá bem. Eu quero mesmo agradecer a todas e todos que estão aí. Sabe que uma conversa como essa, descontraída, ela é bastante, para mim, é bastante cara, porque eu me emociono de fato com as coisas que faço, me emociono de fato com as coisas que falo. Quero agradecer a tanta gente que eu estou olhando aqui, consegui acessar aqui essa tela, tanta gente que agora vejo, olha, tanta gente que eu não vejo há tanto tempo, meu Deus do céu, que alegria. Que alegria. E não vou dizer o nome de todos, que não daria tempo, mas eu quero deixar um grande abraço. Manel fala sobre David Lynch e inspiração. Na verdade, depois que Manel virou cineasta, só cineastas têm inspiração, mas isso tem a ver com as limitações do David Lynch. Bom, tanta gente que a gente podia conversar sobre tantos temas, mas o fundamental aqui, eu acho, é registrar esse projeto que você conduz tão bem aí, Batalha, e registrar que nós precisamos tomar conta dessa escola pública. Não é o escritor que tem que ir para a escola pública, é o médico, é o pedreiro, é a professora, é a oculista, são todas as pessoas que uma vez passaram pela escola e, de preferência pela escola pública, têm agora a responsabilidade de retornar com sua experiência para ajudar e sermos mais um educador. Mais uma educadora. Então, um projeto como esse de escola, é por isso que eu estou aqui, é para alertar, meu povo, não acabou o tempo da escola, não. Não é porque você acabou o primário, você acabou o secundário, ou acabou, sei lá, a universidade, que você não tem responsabilidade com a sociedade, não. É necessário retornar, companheiro e companheira. É necessário dar de volta aquilo que você recebeu de graça. Eu tento fazer isso. Não que eu seja o melhor cara do mundo, mas é porque eu tenho essas deficiências. Eu me lembro dessas coisas. Eu me lembro de estar numa fila de merenda no colégio Zé Bezerra, em Juazeiro, e ver colegas desmaiarem de fome na fila da merenda. Então, essas deficiências que, de fato, continuam acontecendo no Brasil, a gente tem que acabar. É injusto. Nós vivemos um país da desigualdade social e você vai ficar de touca, vai ficar de cara achando que está tudo resolvido. Vamos juntos. Eu convoco, eu peço que a gente possa, de fato, ser mais útil, meu povo. Se não é na escola pública, é na saúde pública. Se não é na saúde pública, é em outra questão da res pública, para falar um pouco aqui da coisa pública, mas é necessário que nós atuemos. E se alguma coisa, no meu caso, se a literatura me toma mais tempo do que minha ação social, eu vou preferir o bem das pessoas. Se é o bem da literatura ou da arte, eu vou preferir o bem das pessoas. Eu quero trabalhar pelo bem das pessoas. Eu como cidadão, eu como pessoa. Tá bem? Então, eu recebi muitas perguntas ontem, se eu ia abandonar a literatura. Não, que eu vou continuar lendo, se eu não ficar cego completamente. Doutor Denísio disse aí que eu tenho glaucoma. Vamos ver se eu vou ter, né, Denísio? Então, vamos ver. Enquanto eu puder me mexer, eu estarei me mexendo. E um grande abraço para vocês. Coisa boa, gratidão mais uma vez, Sidney, pela tua participação, pela tua presença, né, sempre pedagógica mesmo, sempre muito, não é, na carótida,
Mas eu acho que é isso, né? A gente precisa renascer, né, a partir exatamente desses momentos de desconstruções. Eu acho que tua literatura, mas sobretudo a tua vida, a tua fala, o teu proceder, ele nos motiva, nos leva a pensar desse jeito e a fazer também desse modo. Então, nossa gratidão, agradecer aos nossos espectadores aí, aos nossos espectadores que estão aí, participaram ontem, vieram hoje e estão aqui. Gratidão, gente, não é? Muito bom, e isso para a gente que de algum modo, né, faz a escola pública, né, os nossos professores, os nossos estudantes, e olha, quando um escritor, não é, que vamos ser bem francos, né, que já tem um reconhecimento, e a gente conversa com ele e diz, eu topo, porque a escola pública é isso. Eu fui de escola pública, esse testemunho que ele traz aqui para a gente, isso de fato nos comove, porque a gente identifica essa leitura e essa compreensão de retorno, né? De pagamento, vamos dizer assim, aquilo tudo que a escola pública um dia a ele deu. Então, gratidão, Sidney. Um beijo para todo mundo. Vou fazer o jantar, que vai ser macaxeira com carne de sol hoje. Coisa boa. Valeu, cara. Um abraço. Obrigado pela Internacional que tocaram aí para mim, hein? Tá certo, então. Coisa boa. E gratidão ao nosso público, mais uma vez.